Fala pessoas, dia 7/8, segunda-feira, e vamos para mais uma semana, porque o governo Lula prepara mudança para limitar poder militar em crises. Como eu falei para vocês, os militares não fizeram nada, não impediram nada, tudo correu democraticamente, como dizem, e aí estão sofrendo as consequências, porque o governo Lula prepara uma alteração da legislação sobre o emprego das Forças Armadas durante crises de segurança e ordem pública ou de instabilidade institucional. A proposta elimina o atual modelo de operações de garantia de lei e da ordem, na prática um modo de tentar limitar o poder dos militares em crises domésticas de toda a ordem. E não para por aí, porque PM acusam exército na justiça de impedir o acesso ao Planalto no 8/1, tá? Investigação da PF deve apontar a atuação parcial de militares no 8 de janeiro. Então aquilo que a gente falou, né? Os caras não fizeram nada, sobre as maquininhas não reagiram, prenderam um monte de pessoas, e você vai ver muito influenciador, militares, pessoal que gostava do militar, depois que o Lula foi eleito, começou muito, vamos dizer assim, rapidamente atacaram o Bolsonaro, mudaram de lado. Claro que a gente sabe que existem militares que ficaram revoltados com tudo isso, mas pelo visto não tiveram o poder de mudar a situação e estão sofrendo aí as consequências. Imagens inéditas de 8 de janeiro. TV Globo tem acesso a novos vídeos da invasão à Câmara, incluindo a agressão a policiais legislativos no ataque golpista. E eles falam lá, ó, radicais do ex-presidente, seguidores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, continuam atacando o Bolsonaro mesmo quando ele estava fora do Brasil. Por quê? Porque Lula ainda bate em Bolsonaro mesmo inelegível. Porque existe capital político que pode ser espalhado ainda pela questão de votos a prefeitos, né? Tem um monte de coisa em jogo, porque se o Trump está sendo atacado até hoje, com certeza Bolsonaro também será atacado. Lula assina decreto para Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. Que energia! O pessoal corre de lá, só a única energia que tem, né? É das pernas do pessoal correndo para Roraima, porque não tem como viver mais na Venezuela. Mas o Brasil, pelo visto, não. O Lula acha muito, assim, interessante comprar. É lógico que o dinheiro vai ser mandado para lá. A gente vai receber o quê? Voltamos a financiar a ditadura. Parabéns aos eleitores do Lula, diz Bim Mendes. Vilmar diz, parem de comentar e vão trabalhar. Temos países para sustentar. Muitas curtidas. Então muita gente aí acordando. O fornecimento havia sido interrompido nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E claro que ele sabia, o Bolsonaro sabia que não era para nada. E agora voltou, porque Lula receberá Maduro pela segunda vez. Itamaraty confirma a presença do ditador venezuelano na cúpula da Amazônia na próxima terça-feira. Virou festa, vai estar no Brasil aqui, né? Porque vai receber dinheiro, vai com certeza ficar muito feliz, e internacionalmente Lula será mal visto. Venezuela segue passos da Nicarágua e ameaça intervenção na Cruz Vermelha. E ex-preso político venezuelano cria projeto de realidade virtual que denuncia centro de tortura. O Realidade Helicoide coletou o depoimento de 30 pessoas que foram presas na sede do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional em Caracas. E dizem que era no Brasil que existia tortura, né? Preferido de Moraes ganha força para ser indicado por Lula à PGR. E aí o que acontece? No entorno de Lula, há quem sustente que indicar Goné seria dar superpoderes a Moraes, e que, num futuro não muito distante, isso poderia se tornar uma preocupação. O presidente, contudo, mantém o vice-PGE em alta conta, e eu digo que o pessoal tá preocupado do Moraes, né, ter superpoderes. O Moraes só falta voar no Brasil, porque ele já consegue fazer absolutamente tudo. Mas isso é interessante, essa conversa, porque se existe medo de um superpoder, ou mais poder ainda, se é possível, é porque lá na frente haverá embate. Será? PF faz buscas contra vigilante suspeito de propagar ataques contra o presidente Lula. Trouxe a notícia para falar de comentários. A PF prendeu alguém quando ameaçavam o Bolsonaro? Pergunta aqui o usuário. E o pessoal responde ele assim, ó, quando? A facada nunca existiu. A Ana fala aqui, e quem foi que ameaçou? Tem algo gravado ou filmado nesse sentido? Estão negando que, vamos dizer, ameaçaram o Bolsonaro. Fizeram até uma cabeça do Bolsonaro de cera muito realista para jogar futebol, né? E o pessoal acha que não teve. O governo Lula corta o orçamento de auxílio gás, mas promete repor verba. Prometem muita coisa. Lula prometeu a picanha até hoje e nada. Então, o pessoal vai ficar com problemas aí, mas muita gente. O governo Lula bloqueia a verba e 2 milhões de famílias podem ficar sem o benefício em dezembro. Pois é, não furar o teto de gasto, diz a Liana, que o desgoverno anterior deixou a economia um caos. E pode usar essa desculpa durante muito tempo, né? 4 anos, é que teve 4 anos de Bolsonaro, né? Os 13 anos de PT
Não teve problema nenhum, né? Governo Lula bloqueia 332 milhões destinados para a educação. Aí você não vê esquerdista nenhum aparecendo, ó, verba bloqueada. O governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos para a área da educação. O valor total do contingenciamento é de 332 milhões e aí some todo mundo, né? Educação básica, 200 milhões, educação profissional, 11 milhões, superior, 119 milhões. E eu falo que se fosse o Bolsonaro ia ser corte, aqui é bloqueio apenas, tá? Lula lá, criança de 6 anos coloca jingle do presidente em atividade escolar e viraliza. Nossa, todo mundo gostando. Ó, os bolsonaristas vão à loucura. É o outro maior presidente de todos os tempos. Deve ser por isso, então, que o Lula gostaria de deixar o pessoal na escola mais tempo. É estranho porque ele corta a verba, mas ao mesmo tempo ele quer deixar as crianças o dia inteiro na escola, né? O que será que ele quer? PT formaliza apoio a Boulos como candidato à prefeitura de São Paulo neste sábado. Pessoal, até estranho, mas é do PSOL como o PT está apoiando? Está apoiando porque o Boulos, para mim, é nada mais do que um Lula 2.0. Ele tem até os trejeitos do Lula. Ele fala, o jeito que, né? E com certeza o Lula vai ser aí substituído pelo Boulos um dia. Se Boulos for aí competente e conseguir fazer aí o que mandarem, porque é assim que funciona o comunismo, né? Existe hierarquia muito bem respeitada. Então, Boulos será aqui o nome do PT da esquerda, né? Da esquerda brasileira para São Paulo. Gestão Lula 3 aumenta em 34% voos da FAB na comparação, né, com o primeiro ano do governo Bolsonaro. Mas aí tudo bem, né? A esquerda pode tudo, então são 34% a mais. Julgamento do STF sobre porte de drogas pode levar à revisão de até 50% das apreensões por cannabis. 50% vai ser revisto. O que será que vai acontecer com esses casos que não deveriam ter sido presos, né? Pois é, esse é o Brasil. Zelensky diz ao mundo que Lula defende interesses de Putin. Jura? Não sabia. Só Putin e Lula falam sobre a segurança russa, diz Zelensky em crítica ao brasileiro. Ele diz assim: me parece que o presidente Lula é uma pessoa experiente, mas não o entendo bem. A segurança da Rússia e garantias para a segurança russa só são faladas pela Rússia, por Putin e Lula. Que coisa, hein? Sinceramente, eu achava que ele tinha uma compreensão mais ampla do mundo. É muito engraçado, né? A gente está aqui conversando sobre questão de geopolítica, a gente fala aqui de Lula, questão de Putin, muito antes de muita gente aí, e a gente vê líderes mundiais com essa sonsice. Eu não sei o que está acontecendo, o Lula parecia uma pessoa tão esclarecida, tão experiente, o que será que está acontecendo? É confuso, sim, você vê os Estados Unidos aí meio que alavancando o Lula, admirando muitas coisas que a China faz. Esse é o mundo da esquerda em completo controle, né? São duas esquerdas que ficam namorando entre si e às vezes confusas, não pode atacar, mas ao mesmo tempo tem que atacar porque existe uma briga, mas uma briga suave por enquanto, né? Tá demorando para realmente um Zelensky que falar assim, ó, esse Lula está completamente louco das ideias, mas ele não fala, é todo educado. Se fosse outro líder mundial, eles com certeza, se fosse de direita, é puro esculacho, né? Isolado completamente. Mas como é Lula, olha que absurdo. É tudo na sonsice, né? Claro, será que a gente aqui, que não é, né, eu sou ninguém, a gente sabe que Lula é parceiro do Putin, eles ainda têm dúvida? Tem dúvida? Estão com dúvidas ainda? Jovem que assassinou mulher e enterrou no quintal debocha do crime. Matei por diversão. Sai sorrindo e esse é o Brasil. Sorrindo e com tom de deboche, Leonardo Silva, 18 anos, confessou que matou e enterrou Nilza Costa Pingou, de 62 anos, em Barretos. O corpo da mulher foi encontrado na quintal da casa, né, onde ela morava, local onde a vítima também acolheu o suspeito. Ela acolheu o suspeito e morreu porque o cara não presta. E esse cara, muito provavelmente, né, pode estar em liberdade em breve, porque o Brasil ele é completamente uma loucura. Porque se fosse os Estados Unidos, nada disso teria acontecido, né? Seria muito diferente, pelo menos, o cara ia ficar o resto da vida preso. Aqui no Brasil, muito provavelmente logo estará solto. E por isso que eu falo que o Brasil é um lugar que é praticamente um inferno. E as pessoas começam a meio que banalizar, né? Acham meio que normal. Ficam revoltadas, mas não tanto. Só no Brasil essas coisas acontecem em países de terceiro mundo, né? Nascimento virginal, o primeiro animal geneticamente modificado para ter filhos sem sexo. Isso aqui a gente vai conversar em vídeo exclusivo de teorias da conspiração, que eu ando escutando por aí, mas você vê que os caras estão avançados em algumas técnicas aí, porque eles pretendem talvez trazer isso para o futuro da humanidade,
Será? Papa Francisco diz que mulheres trans são filhas de Deus, nos ama como somos, e aí fez todo um negócio que, né, tratou elas muito bem, elas ficaram emocionadas, e esse é o Papa que temos, que ao mesmo tempo que ele fala assim, com um posicionamento mais comunista da coisa, ao mesmo tempo no Ocidente ele prega coisas desse tipo. São Paulo ignora a STF e nega a transferência de mulheres trans para prisões femininas. O Estado só transfere com redesignação sexual, que é a cirurgia, né? A gente tem que ler esse comentário. Posta junto sobre a mulher, entre aspas, que engravidou mais de 18 mulheres. Isso acontece, né? São Paulo acertadamente fez aí a escolha certa. Principal opositor de Putin é condenado a mais de 19 anos de prisão e eu não sei nem como está vivo. Tá, porque o que acontece, notícias de vários bilionários sumindo, estranho. Kim Jong-un pede que fábricas de armas da Coreia do Norte aumentem produção, como sempre escalando, tá até cansado de falar, ele jogando bomba, tá testando uma bomba aqui, tá testando um míssil intercontinental lá, e acontece que isso aí vai fluindo. Musk oferecerá assistência jurídica para usuários com problemas no trabalho por posts feitos no X. Nome ridículo, errou muito Elon Musk, mas ele tem essas ideias meio loucas, e é um cara globalista. Não é nenhum santo, mas também, pelo menos, se fosse na minha época, que eu sofri problemas aí, né, com uma plataforma por posts no Twitter também. Se eu tivesse isso aí, eu poderia, né, pedir ajuda ao Elon Musk. Infelizmente chegou um pouco tarde para mim, mas é interessante aí você ver que ele tá se esforçando em alguns aspectos, tá? Influencers quebram estátua de 150 anos avaliadas em R$1 milhão. Aí você vê que é assim que está a sociedade, né? Não tem respeito a mais nada. 150 anos e quebrou como? Sobreviveu a 2 guerras mundiais, mas não ao TikTok. E isso só confirma o que eu ando falando há muito tempo aqui. TikTok não é nada mais que uma poderosíssima arma de guerra, né? Que o que mais interessa para esses caras são armas que não parecem armas, né? As pessoas acham que é algo inofensivo, mas acaba destruindo a sociedade por dentro. Uma coisa sutil. Enfim, parece uma bobeira, mas vamos ver, né? Existe a China fazendo isso, não é à toa. Por isso que o TikTok lá na China é muito diferente daqui do Ocidente. Enfim, pessoal, muito obrigado pela visita, pelo carinho de vocês. Vamos começando a semana e aguentar as notícias ruins, né? Vamos ver se tem algumas surpresas boas aí nessa semana. Muito obrigado pela sua visita. Lembre-se de apoiar o canal pela Amazon Pix e a gente se fala. Até mais.